Alô, 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 galera, estamos chegando, mais um episódio Confratos Futebol. Hoje é dia de resenha, hoje é o dia de caça às bruxas, sorteio da Libertadores, sorteio não, né? Quartas de final da Libertadores, Cruzeirão voltou, meu Cruzeirão voltou, vai brigar pelo acesso ou não? Será que vai? E Brasileirão, hein? Brasileirão tá pegando fogo, Brasileirão tá pegando fogo, vários candidatos ao título, e hoje eu tô recebendo aqui dois confrades, parceiros aí. Vamos lá, Marcelinho. Eu fico feliz, velho, que o Cruzeirense está tirando a camisa do armário. Felicidade momentânea, né? Boa tarde. Bom dia ainda, né? Aos meus amigos, Andrezão, Guilherme. Estamos aí na mesma pegada, né? Nossos times estão subindo na tabela, né? Os seus já alcançou o topo. Eu espero que lá consiga ficar, né? Mas o Cruzeiro, não tem como começar sem dar o destaque para a vitória de ontem, uma boa vitória. O time jogou com muita organização, né, o tempo inteiro. Teve uns 10 minutos ali de relaxamento durante o jogo, que foi quando fez 2-0. O time do Brasil conseguiu diminuir a diferença, mas logo retomou o caminho do jogo, o controle, né, e soube dominar praticamente todo o jogo, né? E para finalizar, teve aquela obra de arte do Sobs no final. Puta que pariu, golaço, sem explicação, né? Merece placa lá no Mineirão, né? Já falei com os amigos aqui que tá entre os 3 gols mais bonitos que eu já vi do Cruzeiro. Esse aí já é o top 3. Entrou pro top 3. Ao lado do gol de Alex em 2003 contra o Fluminense, na última rodada, e o gol de Everton Ribeiro contra o Flamengo. E todos eu pude estar assistindo ao vivo os jogos e presenciar, né? Muito bom. Mas vamos ver, o Cruzeiro ainda está naquela zona de desconfiança para mim, né? Mas é inegável, né, que o time teve uma melhora muito boa com o Filipão, com a chegada do próprio Rafael Sobis. Ele deu uma ajeitada ali na zaga, próprio setor de meio de campo, né? Algumas oscilações ainda, mas eu acho que pelo menos um caminho melhor a gente vai ter aí. Não sei se vai chegar para subir, mas eu acho que vai melhorar a ponto de estar disputando ali a quarta vaga. No final do campeonato vai chegar disputando ainda com uma boa chance. É isso aí. Fala, meu querido parceiro Guilherme. Chega pra cá, irmão. Tá tomando uma aí, pai? Bom dia, galera. Tudo bem, meus queridos? Olha, meu parceiro, já comecei as atividades, né? Depois das 11 horas do domingo, compensando um sábado pacato, regado a Netflix, pipoca, brigadeiro e mamadeira de bebê. Caralho. Acho que eu tenho espaço na agenda para algumas poucas garrafas. Bem, gente, a gente já comentava nos bastidores, o meu destaque vai para como em um mês as mudanças nas comissões técnicas, elas colocam por terra muitas das conjecturas que a gente desenhou, e acho que a gente tem uma resenha diferente com novos cenários para as competições que a gente comentou no último episódio que participamos. Então tem muita novidade, aproveitando o destaque do nosso querido Galo. O time do Cruzeiro, para mim, entra onde deveria estar desde o início do campeonato, numa posição intermediária, pelo menos para o assunto não ser rebaixamento. O ano seus, Galo, a gente gastou muito assunto relativo a isso e era um cenário totalmente surreal, né? Então agora a gente volta para o assunto que é até melhor no sentido da resenha, que é contar com a possibilidade do acesso de vocês, que é acompanhar os times que também disputam a subida do eventual Avaí. Estou acompanhando de perto, torcendo demais para o meu novo queridinho da Série B, o Sampaio Corrêa, que já é o meu favorito aí para uma das vagas do acesso. E a perspectiva é boa. Acho que vocês têm um longo caminho pela frente ainda. Ainda considero que a probabilidade maior de vocês ficarem, mas também imagino e vejo que o universo está colaborando com o nosso cabuloso, porque os times que estão ali rondando entre quarto e sexto, sétimo colocado, estão fazendo uma força violenta para não subir ano que vem. Acho que a galera já está com medo de cair em 2022 e está preferindo já ficar
na Série B para economizar tempo. Esses são os meus destaques iniciais também, galera. Você falou Só tudo. Eu completando. não vou profetizar, não. Fala aí, Galo. Só completando o raciocínio de Gui, que faltou, eu acho que a Série B já tem 2 vagas certas, que é Chape e América, e mais 2 vagas aí que vai lutar. Vai ter muita gente lutando por elas aí. A Guilherme falou do Sampaio Correia, eu não acredito que seja um time que vai chegar no final para subir, né? Apesar de ter uma sequência boa. Mas falta 2 vagas para o acesso, na minha opinião. Verdade, viu? O pau vai quebrar aí na Série B, eu acho. Eu falei que antes da gente entrar ao vivo, é óbvio que daqui a um mês a gente vai ver quem que estava certo. Mas eu falei que acho que Cruzeiro e Guarani vão chegar para brigar por essa vaga aí, até porque não que Cuiabá, Juventude estejam mal, eles estão bem, mas eles já estão, a diferença está diminuindo enquanto eles estão ali, né? Ganha uma, empata uma, perde uma. Cruzeiro e Guarani ganha 2, empata uma, ganha 2, ganha, né? Então Cruzeiro e Guarani, apesar de estar em 10º e 11º, para mim eles estão pegando o elevador, né? E pode ser que briguem. Agora vamos lá, a gente vai começar aqui falando a respeito de Libertadores, Taça Libertadores da América. No episódio que vocês vieram, a gente fez ali o sorteio e os prognósticos. E como a gente previa, um mês é tempo pra caramba. Então as coisas mudam muito rápido. E para começar, a gente vai falar do único confronto que não está definido e que é o mais surreal, que é aquele Galo que você previu como grande confronto, mas você previa que Eduardo Cudê ia estar no comando. E aí, que loucura. Cudê saiu, eu não acreditava que isso aconteceria, mas menos ainda o seu substituto. Gente boa, Abel Braga, mas o que dizer aí desse confronto Inter e Boca, que jogam agora no dia 9, quarta-feira, lá no La Bombonera, e como que as coisas mudam em um mês, hein, irmão? Mudou um mês. O que dizer para mim é que está definido. Eu, sinceramente, não acredito no Internacional tendo força suficiente para ir lá na La Bombonera e virar o jogo, né? Há um mês atrás a gente falou que seria um grande confronto, mas depois dos últimos acontecimentos, a saída do Cudê, o time se desorganizou, né? O time perdeu aquela organização tática que tinha, né? E mais ainda com a vinda do Abel Braga, que para mim foi uma coisa inacreditável no momento, para te falar a verdade, né? Você tem um time ali todo ajustadinho, todo no eixo, jogando de uma forma, um futebol até certo ponto, vamos dizer, moderno, né? As ideias modernas, né? E aí você muda um treinador completamente diferente do que estava sendo feito, né? E mudou a cara do time, para pior, na minha opinião, né? Hoje eu não vejo o Inter como tendo chance de chegar lá e conseguir virar o jogo contra o Boca, né? Até o próprio Thiago Galhardo também, que a fase estava lá nas alturas, né? Parou de jogar, parou de fazer gol, né? Coisas que não ajudam, né? Mas é isso, eu não vejo o Inter tendo forças para virar o jogo lá contra o Boca. Você tocou em 2 pontos aqui que eu acho que dá pra gente trabalhar. O primeiro é Abelão. Eu juro para vocês que outro grupo de futebol que eu tenho, que é o Resenha Esportiva, que na hora que mandaram, ó o Galo, quem é esse convidado especial aí, Galo? Bernardinho. É um pequeno galinho. Acabou de acordar aqui, galera. Ó, mais um flamenguista aí pro mundo, será? Sai fora. Cruzeirense. E, cara, eu juro para vocês que eu achei que era meme ou fake news, cara. Eu não estou brincando. Eu jurava que os caras do grupo estavam zoando. Eu comecei a rir e coisa e tal. De repente, eu entro no perfil do Confrades e eu vejo o Internacional confirmando ele como técnico. Aquilo ali, para mim, foi um choque.
E o segundo ponto para a gente discorrer é o seguinte. Espero que os amigos confrados podem dar opinião aí nos comentários, falar com a gente. É impressionante o quanto que treinador faz a diferença para jogador. Por que eu estou dizendo isso? Thiago Galhardo é um jogador comum. Ir para a seleção brasileira é uma atrocidade. Inclusive, eu não torço contra ele, eu espero que ele tenha muito sucesso na carreira dele, mas eu acredito que ele é aquele, na Europa, chama de one season guy, né? Que é o cara que tem uma temporada estratosférica na vida e não repete ela. Aqui no Brasil já tivemos Josiel, Dil, né? Essa turma aí que faz uma temporada o próprio fora Pablo, da curva. Muita gente. Pablo. Entendeu? E outra coisa, até reflete nos jogadores, né? Vários jogadores do Inter estavam jogando mais do que jogam. Isso era graças ao trabalho que vinha sendo feito. E aí, o que vocês acharam, velho? O que tem para falar de um presidente que substitui Kudê por Abel Braga? Não adianta tentar achar uma explicação. Ah, é porque ele tem história. Vamos lá, o que vocês acham que passou na cabeça do presidente do Inter quando ele fez essa troca? Para mim essa troca do Kudê, e na verdade uma troca forçada, né? O que eu acho que explica a vinda do Abel é, em parte, o que explica a saída do Kudê também. Para mim, a diretoria do Inter não bancava o Kudê como deveria e existia uma movimentação de bastidor na diretoria sobre, assim, esses conflitos internos mesmo, que às vezes são mais gerenciais a nível do futebol, que não deram segurança para o Kudê e que eles avaliaram que, no momento, frente até eventuais cobranças por parte da torcida, porque o Kudê, no momento da mudança, é uma mudança que deixa isso claro, né? Eu não tenho detalhes de como estavam as questões lá no Inter, mas mesmo que fosse um convite de um time europeu, as condições que o Celta de Vigo está, até o Kudê fazendo um bom trabalho, parece que o Celta já saiu da zona de rebaixamento, mas num cenário em que você tivesse um pouco mais de respaldo, um pouco mais de segurança, eu imagino que o cenário da permanência do Kudê poderia ter sido diferente. E aí, no momento em que você tem, talvez, uma pontada de dedo e de responsabilização da mudança de treinador, eles quiseram jogar naquilo que a maioria das diretorias fazem, que é trazer alguém que serve de blindagem mesmo, que vai servir como um colete à prova de balas ali, justamente por esse apego, por remeter ao emocional da torcida, para conduzir o time no restante do ano. Eu acho que é muito claro quando você percebe que uma diretoria ela simplesmente abandonou uma linha de raciocínio, né? Acho que no caso do Inter foi exatamente isso. Eles compraram a ideia do Kudê, o Kudê vindo do Racing, trabalho muito recente como treinador também, nada muito longevo. Então você faz uma aposta que está num sentido justamente para um lado. Trazer o Abel está diametralmente oposto à conduta. Então, para mim, existe um objetivo ali que não está relacionado só ao desempenho esportivo. É uma questão de proteção mesmo a nível dos dirigentes do Inter. É a única coisa que me passa na cabeça aí para explicar a chegada do nosso querido Abelão. Eu concordo. Também acho que eles foram até pelo lado mais fácil, né? Coisa que seria mais fácil para eles colocar o Abel lá, que é conhecido, tem toda a história, todo o currículo, né? Mas, igual o Guilherme falou, eles abandonaram completamente a ideia do projeto que vinham tendo, né? É completamente diferente um treinador do outro, as ideias de um do outro, né? Aliás, eu não sei hoje quais são as ideias do Abelão. Eu falo assim, o que o Abelão faz hoje, né? Quais são as ideias, quais são os princípios dele? A gente não sabe, né? Tava até vendo outro dia os comentaristas discutindo isso. Você não qual é a ideia que o Inter tem de jogo hoje? Você não sabe, né? Por dentro você tinha, né? Eles até explicaram, tinha uma saída de bola ali que abria os dois zagueiros, até parecido com o que o São Paulo faz no Atlético, né? Abria os dois zagueiros, trazia um volante para o meio, espetava os laterais. Hoje você não tem isso, você vê a linha de quatro ali sem muita saída de bola, né? O meio de campo sem muita criatividade, né? E eu concordo. O que passou na cabeça deles foi optar pela facilidade de ter um cara ali com toda, né, reconhecimento da torcida pelos trabalhos feitos, prestados. Vamos colocar ele aqui,
vai dar certo, né? O time já está bem nas competições, ele vai Já só está montado. já está montado, ele vai só dar prosseguimento e para mim é isso que vai acontecer, né? É isso aí. Mas Aí deixa eu o mais levantar um inacreditável. problema. Ô, Pode Dezão, só falar. levantar uma problematização para vocês aqui. Não sei se vocês reparam também como constante, mas é engraçado como parece que, na maioria das vezes que com a diretoria de um time faz uma escolha mais arrojada, a tendência da próxima escolha, frente a um eventual problema, não é aproximar dessa primeira, né? É justamente ficar muito longe. Acho que até um pouco o que salvou o Palmeiras agora nessa mudança de treinador, sem querer antecipar muito um eventual assunto do episódio de hoje, foi ver que trazer um perfil igual ao do Filipão, apegado ao emocional, não funciona. E aí foi o que fez eles terem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar eventualmente com o interino e buscar alguém lá fora de novo. Mas para você ver, eles só erraram em ordens diferentes, vocês conseguem perceber isso? O Inter trazendo Kudê e depois trazendo o Abel, enquanto o Palmeiras investe no Luxemburgo para depois trazer o nosso Abel português. Exatamente. Um retrocedeu para evoluir, o outro. Exatamente. O que mostra a mudança também, né? A mudança de perspectiva que a gente tinha de um mês para trás. Agora, o grande ponto aí para o Inter, eu acho que vai ficar essa sensação no torcedor do Inter, e até para quem gosta de futebol, que é um time que estava na briga por 3 títulos, ia ganhar os 3? Óbvio que não, mas talvez ganhasse. E era um título pesado para o Inter, né? O Inter precisa ganhar um título nacional, ou a Copa do Brasil ou Brasileiro, e a Libertadores nem se fala, né? Ganhar a Libertadores. Poderia ganhar. Poderia, talvez tivesse chance aí se o Kudê tivesse permanecido. E hoje a gente sabe que o Inter está fora de tudo, praticamente, né? Se ganhar do Boca vai ser um milagre, mas para as próximas fases também vai penar muito, né? Agora, saindo aí um pouquinho do Inter, nosso querido Flamengo caiu, hein? Nosso Flamengão caiu. Quem diria? Quem diria que é outra coisa que muda muito, né? Eu até falei um mês atrás, o Flamengo vai brigar pelos 3 títulos. No Brasileiro continua na briga, é um forte candidato realmente. Agora já está fora da Copa do Brasil e da Libertadores. O Racing passou. Mais fraco, mais pobre, em crise, e passou. E aí? Decepção com o Flamengo? O Racing pode passar do Boca ou do Inter e seguir em frente? Eu acho que o Racing tem condição de passar sim. Acho que em mata-mata esses confrontos emblemáticos, como foi o do Flamengo, eles permitem que os times que têm um certo couro possam, uma certa carapaça, possam cacifar mesmo com as vitórias. Não é aquele que você espera que se passar vai perder logo ali, como é o caso do Libertad, por exemplo. Se eu não estou enganado, fiz a aposta no Libertad contra o nosso querido Jorge Wilstermann, apesar de alguns animados aqui no último episódio, mas é um time que a gente sabe o tamanho, não espero que ele avance mesmo, mas acho que o Racing, frente a um confronto com os possíveis próximos adversários, teria condição, sim. A questão da queda do Flamengo, eu atribuo muito a um cenário de turbulência mesmo, de troca de comando. Eu tenho minhas dúvidas que se o Domenech tivesse ficado, se o resultado não teria sido levemente diferente. Sei que os flamenguistas odeiam o Dome. Todos os que eu conheço, não tem um flamenguista que faz a defesa do Domenech, mas eu também consigo imaginar que a análise desses queridos flamenguistas está muito contaminada com o cenário do ano passado. E talvez o que atrapalhe um pouco as nossas análises, até a do último mês, foi justamente pensar que o Flamengo do ano passado é o Flamengo que vai perdurar para a vida toda. Talvez justamente aquilo que não vai acontecer de novo tão facilmente seja o Flamengo do ano passado. O Dezão acabou de remeter a um termo aí dos jogadores de apenas uma temporada. A gente tem desempenho de alguns times que também são relativos a apenas uma temporada. A temporada, como foi conduzida ano passado, com a presença do nosso querido JJ, ela é muito difícil de se repetir. Eu não falo nem só a nível de título, né? Porque isso eventualmente vai acontecer de novo, mas o nível com que os jogadores jogaram, alguns jogadores que existiam até uma áurea muito grande com relação ao desempenho, como é o caso do Gabigol, e ele conseguiu ajustar o time em todos os sentidos. Aí acho que de toda maneira o teto do Flamengo era muito alto, sabe? O teto não, a linha ali, né, para se manter era muito alta.
naturalmente ele volta para um desempenho mais de média, e aí o que acontece um pouco também, terminando a minha análise, são questões circunstanciais. Perder para o Racing foi circunstancial no sentido de que o Flamengo conseguiu ter bons momentos de jogos, chances de gol, e sofre um gol ocasional de uma bola parada, numa falta do nosso querido Rodrigo Caio. Uhum. Então, assim, por detalhe, o Flamengo talvez não estivesse na próxima fase da Libertadores. No caso do confronto da Copa do Brasil e na disputa com o São Paulo, também é uma questão circunstancial no sentido de alguma maneira, o São Paulo ter conseguido estabelecer ao longo dos últimos anos aquele papel cruel de ser um time que é a pedra no sapato do outro, independente de como os times estão. Se um está muito melhor do que o outro, se um tem ganhado o título e o outro não. Se tem um time que, para nós, torcedores do São Paulo, não estava sendo ruim jogar, chama-se Flamengo, apesar da nossa terra arrasada. E aí é onde eu acho que foi um pouco a questão ingrata para a chegada do Rogério. O Rogério chega para enfrentar um time que tinha acabado de eliminar o time que ele estava, uma situação até meio rocambolesca, um negócio meio novela mexicana, é como seu ex-namorando com a irmã da protagonista e agora vão viajar, é um trem de doido. Acho que isso pode Isso é ter louco, né? E aí, Foi só eliminado fazendo... pelo mesmo time 2 vezes, na mesma competição. Pois é, e fazendo só o último link de como é que a gente conversou, né, no caso do Inter, como um treinador influenciava demais o desempenho dos jogadores como o Galhardo, eu também consigo imaginar que o elenco do Flamengo é muito bom, só que existem diversos jogadores que têm uma influência gigantesca de treinador para o desempenho. E aí, Exato. apesar deles serem bons, eles não têm um desempenho agora que é como se fosse assim, aquele desempenho avassalador. A gente tem um Bruno Henrique que volta para um desempenho dele no Santos, onde ele era um bom jogador, mas não era ovacionado. Ano passado, o Bruno Henrique estava tirando bola aí que a gente não sabe de onde. Esse Gerson estava aparecendo o canhotinho de ouro. Assim, tinha muito tempo, eu já gostava muito do Gerson, mas o que o Gerson jogou ano passado, por uma posição que você tem muitas vezes caras pouco iluminados, com o talento que ele tem, nossa, que delícia de ver ele jogando. E aí você tem uma mudança de treinador, uma mudança de ano, ele é um time bom, elenco fortíssimo, mas sem aquele brilho que acontecia no ano passado. Que é o que você falou, né, velho? Também a gente tem que notar, eu falava muito isso com o pessoal, que todos os jogadores do Flamengo em 2019 jogaram mais do que eles jogaram a vida inteira. Perfeito. Você pode falar um ou outro caso. Então foi a melhor temporada, tirando assim, né, óbvio, Felipe Luiz e Rafinha, que já no passado do auge, mas todo mundo ali jogou mais do que jogava normalmente ou já tenha jogado. E para manter aquilo ali, aquele nível de performance, e os outros também evoluindo. Agora, interessante isso que você falou de Rogério Ceni é que eu não sei o que aconteceu, mas essa ida de Rogério Ceni para o Flamengo, ela proporcionou um efeito no São Paulo. É o que é inacreditável. Acho que os candidatos a presidente, a torcida, os jogadores, todo mundo, aquela sombra Rogério Ceni desapareceu. E a partir de então ele virou nosso rival. Rogério Ceni é nosso rival, porque ele é técnico do Flamengo hoje. E é isso aí. Não sei o que aconteceu, parece que o ambiente, o clima para o torcedor, e acho que isso influencia, óbvio, né, nos jogadores, mudou totalmente, né, velho? Sem dúvida. Eu considero isso também. Pode falar, Galo. Não, assim, que há um mês atrás eu até falei que o Flamengo era favorito no confronto, né? O Flamengo vinha numa pegada muito boa do brasileiro, que o Domi acho que encaixou assim 10 jogos sem perder, com várias vitórias. O time deu uma arrancada no brasileiro, se não me engano, chegou até a liderança. Foi a época daquela partida entre Flamengo e Inter, no Beira-Rio, disputando a liderança do brasileiro. Um jogaço, os dois times jogando muito bem, né? E aí mudou tudo, de repente. Né? O Domi começou a perder, e foram jogos acachapantes, né? Goleada para o São Paulo em casa, goleada para o Atlético no Mineirão, né? Perdeu a liderança do brasileiro e realmente a torcida perdeu a paciência, a diretoria, né, optou pela mudança, trouxe o Rogério. A gente até brincou no grupo lá aquele dia, e eu até sinceramente achei que o Rogério Ceni ia conseguir, né,
levar o Flamengo assim para frente, né? Continuar, na verdade, tirando o melhor de cada um ali, né? Atenção, porque ele é um ótimo treinador, né? Ele já tem um grupo muito bem estruturado, montado, né? Mas de alguma forma ele ainda não conseguiu fazer o time jogar, né? O que se esperava, né? O confronto contra o Racing foi decidido nos detalhes, como você disse aí, né? Um gol de bola parada ali, uma falha, até o meu ponto bem individual do zagueiro, do Gustavo Henrique. do Santos, como é que é o nome dele? Gustavo Henrique. Que olhou só o Gustavo Henrique, só olhou o atacante aqui, marcou o atacante corpo a corpo, esqueceu da bola. Se ele olha para a bola, ele tira aquela bola ali, né? Uma falha para mim. Conseguiu levar para os pênaltis e nos pênaltis não conseguiu passar, né? Como a gente já sabe. Mas, por outro lado, eu vejo o Flamengo hoje forte na luta pelo brasileiro ainda, né? Tá ali a 2 pontos do São Paulo. E agora só tem o brasileiro para jogar, né? Com um elenco recheado de bons jogadores, igual tem, né? Mas todos eles precisam voltar a jogar pelo menos um pouco do que jogaram ano passado, né? Contar ainda, né, com a volta das lesões, o Pedro ainda não voltou, né, se não me engano, o Pedro ainda está machucado, né? Gabigol está nessa de vai, não vai, de joga um jogo, fica 2 fora, né? Uhum. Mas mesmo assim eu ainda vejo o Flamengo forte para ganhar o brasileiro. Mas até vi uma resenha não me engano, foi o Mauro Betting falando que o Flamengo já é a grande decepção da temporada. E em parte eu concordo com ele, porque o Flamengo entrou na temporada tendo praticamente aí o status de 2 times titulares fortes, né? Uhum. Era para ganhar tudo, a Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e vai sobrar só o brasileiro, né? Que vai ter que lutar muito, vai ter que jogar muito para ganhar o brasileiro, né? Sim. E quando a gente considera... Vai ter que melhorar para ganhar o brasileiro. Vai ter que melhorar, entendeu? E aquele esquema de expectativa, né? Igual o Galo está colocando, assim, o Flamengo ele fica como favorito no Campeonato Brasileiro, mas os torcedores flamenguistas não estavam considerando só um nível favorito, era de favoritaço para lá. E essa quebra de expectativa era o é muito cruel para o torcedor. Né? Exatamente, o Bahia brasileiro. Falando. E aí, quando você tem um time que é favorito, mas está ali em segundo e terceiro, disputando com o São Paulo do Diniz e com o Galo, que não ganha o brasileiro desde 71, para o flamenguista isso aí é quase uma ofensa. Imaginar que esse seria o cenário do ano passado. Eu sei que o Flamengo sofreu muito com o cenário de pandemia, e eu de fato imagino que se a gente não tivesse os problemas com a Covid-19, o Jorge Jesus teria ficado. Acho que o bichinho está amargurado lá naquele Benfica, até se perguntando até hoje, falar assim, por que eu não tive um pouquinho mais de paciência e resolvi ficar mais uns 3 mesinhos sem futebol no Brasil. Eu tenho assim, essa percepção pessoal, só impressão mesmo. E no caso do Rogério Ceni ter ido para o São Paulo, eu acho que é uma carta de alforria, ter ido para o Flamengo é uma carta de alforria violenta para o São Paulo. A gente já viveu isso, né? Assim, quando a gente pensa em corporações, organizações e a gente pessoalmente, viver na sombra de alguma coisa é muito triste. É muito ruim, é um clima muito tenso. Aí, nesse ponto, é uma das coisas que me ajudam a abonar um pouco o desempenho do Diniz em alguns momentos no São Paulo. Acho o trabalho dele nada de fantástico, um trabalho questionável em diversos pontos. De fato, vive a melhor fase e acho que muito é porque surge uma perspectiva natural dele ser reconhecido como um bom profissional, mesmo que ele saia no início do ano que vem, por ter conduzido bem o time, ter feito o torcedor aproveitar uma reta final de campeonato. O São Paulo, poxa, eu estou fazendo os cálculos aqui, a gente vai passar a véspera de Natal e de Réveillon assistindo semifinal de Copa do Brasil. Olha que tempo maravilhoso, delicioso, no meio das festas de família, apesar da gente não se encontrar presencialmente, poder aproveitar dessa dinâmica do campeonato. Então, isso já o coloca num patamar diferente, mas muito pela própria ausência do Rogério. E aí acho que isso vai ser saudável, inclusive, para a próxima diretoria, de não contar com uma pessoa que aí você faz um planejamento em algo que não foi nem conversado. E acho que o Rogério está certíssimo de não esperar,
de ter que romper com a vida dele, e o São Paulo também parar com essa de que vai ter um ente salvador que vai mudar o time. As coisas não funcionam dessa maneira. Não funcionou processo, com ele, né? Quando aposentou, exatamente. Talvez a gente tenha um comportamento... Se a gente tiver que simplificar, a gente tem muito mais um comportamento ruim da diretoria, se a gente quiser caçar um único motivo que justifique o São Paulo tão mal durante todo o tempo. Mas o futebol não é tão simples e a gente precisa abrir um pouco mais esse leque de ações aí quando você pensa num time mudando de conduta ou de patamar. E era o que Daniel Alves vinha falando muito, né? Daniel Alves falava muito disso, velho, tem que acreditar no processo, no trabalho, vai ter que ser evolução. Ele falou, não adianta achar que vai virar o Flamengo, trazendo 1, 2, 3 jogadores do dia para a noite. E acho que no meio desse tempo aí, nesse período, esses caras, eles ficaram muito... Eu não sei se São Paulo vai ganhar, pode ser que não ganha nada, pode ser que ganhe, mas eu acho que os jogadores, eles passaram a acreditar muito na questão de, velho, nós vamos entrar para a história se a gente ganhar alguma coisa, a gente tem que fazer um nível de comprometimento maior do que tudo. Que é o que todo mundo quer no time de futebol. Se tem uma coisa que o Diniz faz muito bem, e isso até é o que causa um pouco de raiva na torcida e nos analistas, é que ele não dá para negar, ele confia nos jogadores que ele tem. O São Paulo sofreu muito tempo com a zaga que ele escalou no primeiro momento com os meninos, é porque ele não abria mão de contar com eles e confiava nos garotos, mesmo com atuações fracas e que careciam de um ajuste. Então, talvez a rapaziada acreditou nisso e acho que isso, pelo menos, é um fruto que o São Paulo vai colher, porque o que ele está fazendo com os jogadores de Cotia é um negócio assombroso. O São Paulo sempre consegue fazer boas inserções, os meninos sobem bem, mas a gente percebe que vem para dar certo só aqueles caras brilhantes mesmo. Que até na época do Rogério foi um dos problemas que ele sofreu, foi de ter o time descomposto por causa das joias que foram vendidas rapidamente. Nesse time de São Paulo, você tem muita gente de Cotia que não é craque, que é um bom jogador e que está melhorando a cada dia, mas que são jogadores até que vão permanecer no elenco aí, se tudo der certo, 4 ou 5 anos. Verdade. Que não vão abrir o olho de nenhum europeu, que não é nada de absurdo. Mas os 2 meninos na zaga. Fala, Galo. Eu vou fazer uma observação com o trabalho do Diniz. Ele treina o time, ele sabe preparar os garotos. Nós está falando, entendeu? Esse trabalho de insistência não é só insistir por insistir. É insistir, mas preparar, entendeu? Os caras vão lá, os caras vão mal, os caras erram, mas dá continuidade, o Daniel Alves falou, dá continuidade, é um processo, entendeu? Ele treina, ele prepara, uma hora o resultado vai aparecer, né? Pode ser que não ganhe nada, pode ser que ganhe Brasileiro e Copa do Brasil, né? Mas que hoje o São Paulo, para mim, é um time, né? Que, assim, volta a ser confiável no quesito de estar disputando os títulos, né? Para mim, hoje, dezembro, né? Daqui a um mês pode mudar tudo que a gente está falando. Mas hoje o São Paulo chegou a esse patamar, né? É trabalho, tem que treinar, tem que, né, errar, tem que continuar, insistir, né? Aí o trabalho vai aparecer uma hora ou outra, né? Coisas que praticamente nenhum time do Brasil fez, né? A torcida do São Paulo massacrou muito tempo a diretoria querendo a cabeça do Diniz. Todo jogo, toda eliminação, todo mundo falava, essa é a última do Diniz, vai ser mandado embora. E a diretoria bancando o cara, né? Posso estar errado, vocês são torcedores, sabem. Mas uma hora... Na verdade, eu acho que essa decisão... Verdade, Galo. Só fazendo um complemento, acho que essa decisão está até mais nas costas do Raí. E aí eu li algo essa semana que eu concordo muito, que talvez esse tenha sido o maior acerto do Raí em toda a gestão dele como gestor do futebol, foi ter bancado a permanência do Diniz, que não foi uma decisão fácil. Ele comprou a ideia e hoje a gente colhe os frutos no sentido de um futebol melhor, né? E aí eu também problematizo essa questão para vocês, que tem muita gente que acha que a perspectiva do futebol ela tem uma dinâmica muito finalista, né? Que a gente tem que discutir enquanto torcedor em cima de título que time ganha. E eu não tô nessa vibe. Para mim importa mais a segunda-feira e a quinta-feira pós-rodada, se eu vou poder chegar no trabalho e conversar num pé de igualdade bom com os caras que estão ali e torcem para outros times. Conta muito mais a resenha do que o título. Para a gente que mora no interior, eu que sou torcedor de São Paulo e não estou no Morumbi toda quarta-feira, não vou comemorar um título lá em loco, não num curto prazo,
O que vale por muitos dos torcedores comuns é ter um time que consiga fazer frente aos outros para permitir que ele tenha pequenos sabores, pequenos prazeres miúdos ao longo do ano inteiro. Você vai perguntar agora se você oferecer uma Taça Guanabara para o Botafoguense, se ele quer, que se isso vai salvar o ouro dele? O coitado do Botafoguense está amargando mais um ano aí, ué. E vai cair. E vai cair, exatamente. Já tá Aí, assim, baixado. vamos supor, beleza, até não caiu, mas é outro ano sofrido, é um ano sem expectativa. Eu falo que pra gente que é torcedor de São Paulo, a gente enfrenta isso. São anos, assim, que apesar... A gente tem a lógica dos vexames, né, no caso de São Paulo, que é algo que macula um pouco a história, mas mais do que a questão dos vexames, é você ver que seu time não faz frente a nada, absolutamente nada, a nenhum confronto, a nenhuma resenha que você vai chegar na pelada do sábado de manhã e falar que você ganhou do Galo, que o São Paulo fez um jogo bom contra o Cruzeiro, que ganhou um clássico, que voltou a ganhar esse ano, mas a gente passou amargando aí anos e anos a fio sem esse retorno, e isso, igual o Dezão falou, pode ser que a gente não ganhe nada no final, mas a gente está vivendo 2 meses muito bons. São Paulino está tranquilo. Agora, pelo menos, essa expectativa de que a gente tem condição de fazer bons jogos, ela voltou. E aí você falou sobre a questão de treino, Galo. Eu peguei essa semana um vídeo, como para mim, ele é o vídeo emblemático da temporada minha como São Paulino. Então, eu me permito, depois desse vídeo, ficar iludido até o topo. Que foi o vídeo que a São Paulo, que o SPTV... Do lateral? Exatamente. Do Diniz treinando no lateral, que foi o que da jogada do lateral. Da jogada do gol contra o Goiás. O gol. Trenzinho lindo, maravilhoso, sutil, simplório, golzinho de lateral, mas aquele corta-luz para a pessoa receber e lançar na linha de fundo. E funcionou direitinho. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, pronto, podemos não ganhar nada, mas me permito torcer todos os dias, assistir todos os jogos. Jogada de futsal. Aberto. Pois é. Então, para mim, isso é um sinal do que você falou, e é para você ver que é engraçado, né? O Dezão entende muito isso, a dinâmica do marketing, né? Um vídeo desse me comoveu enquanto torcedor. Você imagina que se um clube usa bem essa dinâmica, isso até salva a carreira do técnico. Isso distensiona demais. Você vai falar que por causa desse lance aí, a galera tá falando assim, muita gente que estava jogando pedra no Diniz fala, não, o professor, ele manja, eu vou ter que dar um crédito para ele. Então, se institucionalmente um time quiser resguardar um treinador, tem mecanismo para fazer. Tem. Aí que você vê que, de fato, a diretoria, ela pensa em conduzir um treinador para lá, mas a proteção ninguém dá. Isso aí que você está falando, moço, é só vocês assistirem o documentário lá do Tottenham, da Amazon Prime. Quem é o maior personagem do futebol hoje, que todo mundo achava que o cara era um mala, mas na verdade o cara é um gênio, o cara é um personagem. José Mourinho é o Instagram hoje, que todo mundo pira no Instagram dele, porque viu quem ele é de verdade. Que é isso aí que você falou. Dá para você mudar a percepção, e o clube tem a obrigação de fazer isso. Dá para o clube fazer isso. Entendeu? O clube tem esse poder. Agora a gente estava conversando aqui, Galo, antes de entrar no ar, você não tinha entrado ainda. Voltando um pouco para a Libertadores, daqui a pouco a gente fala dos líderes do brasileiro. Eu e o Guilherme estavam conversando o seguinte. O time que pode ganhar de qualquer um no mundo e perder para qualquer um. Santos Futebol Clube. Qual que é a perspectiva para esse confronto aí, Grêmio e Santos? Lembrando que a gente falava, o Santos vai penar na altitude. Ganhou. Agora o Santos está classificado. Perde na Vila e quase cai. O Santos é um time sem vergonha, né? Para mim, esse vai ser o grande confronto, né? Das quartas de finais, né? No quesito de emoção, né? Os dois times estão bem hoje no momento. Ontem até assisti Santos e Palmeiras, foi um bom jogo, né? 2-2 no placar final. O Santos abriu o placar, tomou a virada e conseguiu o empate com o Marinho. Mas para esse confronto, eu ainda acredito no Grêmio. Eu acho que o Grêmio, nos 2 jogos, né, vai levar a classificação, né? O Santos tem a vantagem de decidir em casa, né? A segunda melhor campanha é ele e Palmeiras, primeira e segunda melhor. Mas só um instante. Aí. Mas em 2 jogos eu acho que o Grêmio vai ser melhor, né? O Grêmio tem questão de elenco, um elenco mais recheado, né? Vem jogando um futebol melhor alguns jogos, né?
o Renato conseguiu de novo colocar o Grêmio para disputar 3 títulos. De novo, inacreditável, ano após ano. Inacreditável, né? Ele colocou, e para mim, tá na briga do brasileiro também. Também. Tá na briga do brasileiro, né? Para mim, tá na briga. Ele, como diz, ele só errou a data, né? Mas a previsão que ele fez e ia estar disputando os tris, ele está disputando os títulos, né? Os meninos lá da base têm jogado um futebol de muita qualidade, liderados pelo Jean-Pierre, né? O PP e o Mateuzinho têm sido os pilares desse time aí do Grêmio, né? Então, eu acho que vão ser 2 confrontos equilibrados, mas eu acredito no Grêmio. Eu vou apostar no Grêmio. O Santos tem o futebol assim muito baseado na dependência do Marinho e do Sopel, né? Ontem foi assim o jogo que eu assisti, só o Marinho que quando pegava na bola criava alguma coisa e sempre saía boas jogadas, né? Mas como um todo eu vejo o time do Grêmio mais qualificado, o time do Santos para esse confronto especificamente. Eu acredito que vai passar por dificuldades, né, na questão de conduzir os 2 jogos, de conduzir as ações do jogo, de se sair atrás, né, de chegar para reverter um resultado na vila, né? Eu acho que eles vão ter mais dificuldade do que se fosse o Grêmio, né, nessa situação, né? Vou ficar com a minha aposta no Grêmio. Show. E você, Gui? Uai, bicho, se for pela minha torcida, como eu tinha anunciado já no último episódio, eu estou torcendo para o Renato perder tudo esse ano. Acho que, de fato, ele teve uma ascendência aí no último mês, mas se ele... Assim, é difícil, né? A gente fica cobrando o cara, mesmo que ele tenha resultados bons, como é o caso dele, de permanecer nas 3 competições. Mas eu avalio que ele podia, pelo menos ter dado um pouquinho mais de sangue em algumas outras questões, inclusive de tentar já abocanhar um pouco mais o brasileiro. Se o Grêmio, para variar, não perde alguns jogos bobos no início do campeonato, como acontece todo ano, ele estava brigando na liderança. E assim, para mim o Grêmio só continua como possível postulante ao título do brasileiro porque nós estamos numa pegada de um campeonato em que o líder tem uma quantidade de pontos menor do que os outros líderes dos anos passados e você tem aquela sensação de que ninguém está querendo ganhar. Você tem aquele líder que perde, o confronto direto que investe segundo e terceiro colocado. Então isso é o que faz o Grêmio parecer que ele tem essa chance. Mas eu até coloco um ponto aqui. Se o Grêmio ele ganha um primeiro jogo, continua mais na Libertadores, aí, pelo menos para a próxima fase, passando do Santos, para o Renato abandonar o brasileiro de novo, é mole. Para mim, o Renato está como favorito do brasileiro, porque circunstancialmente está ganhando, está fazendo bons jogos aí, mas vai ser a primeira coisa que ele vai ceifar aí, vai ser o brasileiro de novo, não tenho dúvida disso. Eu não faria isso se eu fosse ele, viu? Porque você falou, tem chance. Eu também acho que tem chance e dentro daquela dinâmica. Você não tem um time favoritaço no brasileiro, que você precisaria ter aquele fôlego gigantesco. Até poucos dias atrás eu achava que o São Paulo ia fazer um bom campeonato, mas não ia ter chance de ganhar, porque a gente tem, querendo ou não, o quê? Mais de 3/4 do segundo turno ainda. Então é muito campeonato pela frente. Só que não está parecendo que já é mais uma questão de fôlego. Você não precisa ter um fôlego absurdamente grande. Você tem que manter uma certa consistência e é quase como se você pudesse contar que o vacilo ele vai acontecer. Você não vai ter que ir um desempenho precioso daquele favoritão que a chance sua de fazer isso é mínima. Então eu não tenho essa sensação. No caso tá naquela cara, né? Isso aí você falou, é aquela cara, ganha em casa, empata fora, é perigoso você chegar nas últimas 3, 4 rodadas brigando pelo título. Exatamente, sem muito segredo. No caso da Libertadores em si, eu acho que vai ser um confronto disputado. De fato, o Santos ele gosta disso, ele gosta de engrossar em situações difíceis. Acho que isso, o jogo na altitude com a LDU mostra um pouco desse perfil. O Santos não é um bom time para ficar administrando resultado, porque aí volta. Por exemplo, o Santos não é aquele time bom para decidir em casa. Se o Santos enfrentar o adversário mais difícil, fazendo aquele jogo na Vila Belmiro, que é um jogo cruel, chato, horrível, que se o time não entra, o time adversário não entra muito atento, ele chega rapidinho e resolve o problema. O Santos resolver em casa já carece disso que aconteceu, carece não, já possibilita
o que aconteceu no confronto com a LDU. Se eu tiver que apostar, eu apostava em 2 empates. Estou querendo esse confronto nos pênaltis. Pênaltizinho. E o Marinho fechando as cobranças com a classificação do Peixe. O Marinho, numa fase iluminada. Eu assisti o último jogo do Santos sem ser contra o Palmeiras. Acho que foi justamente o da classificação contra a LDU. O rapaz está ligeiro demais. Pouco toque na bola, liso. corte seco, liso. Velocidade. Tinha muito tempo também que eu não vi um cara que assim parece que se apresenta com um porte físico tão refinado. E aí eu fiquei até pensando nisso, bem, fisicamente. de como é que a gente às vezes tem jogadores que se esmerassem um pouco mais nessa questão física, podiam mudar demais o patamar do futebol que eles apresentam. Ah, com certeza, velho. Eu vou fazer uma observação que o Santos, né, pelo segundo ano consecutivo, sem grandes investimentos, passando por problemas financeiros, né, com o time limitado na questão de elenco, consegue estar disputando nas cabeças de novo. Ano passado foi a mesma coisa, né, com o São Paulo lá. O São Paulo tirou leite e pedra, né? E esse ano tá do mesmo jeito. Cara, a sensação que dá é que é a bênção do Pelé, né, porra? Que assim, que no que diz respeito ao futebol, o Santos não sofre. Pode sofrer em todos os aspectos, é impeachment de presidente, é bagunça no que for na gestão do futebol, mas parece que quando os caras pisam ali no gramadinho da Vila Belmiro, aquilo ali não tá pode blindado, escrever jogador. Tem uma redoma, e isso, assim, é absurdo mesmo. E aí é um trem engraçado, né? Porque, para mim, um dos últimos remanescentes da geração mais antiga de treinadores em atividade que desempenham um certo bom futebol, bons trabalhos, seria o Cuca. Só que eu já tinha abandonado essa visão do Cuca depois dos trabalhos no Palmeiras e no São Paulo. Só que no Palmeiras e no São Paulo era muito claro que, na verdade, ele não estava afim de treinar. Não era, teoricamente, falta de recurso. Então, eu acho que a nível de recurso, como a gente estava colocando, né? A gente não sabe o que o Abel pensa, o que o Lucha pode fazer. Acho que não estou querendo comparar a dinâmica do Cuca com esses treinadores mais recentes desse futebol dito moderno, mas se o Cuca tiver com vontade, eu ainda acho que ele tem condição de fazer bons trabalhos. E acho que o que sabotou ele nos trabalhos anteriores foi justamente esse engajamento que foi menor do que o esperado. Verdade, velho. Cara, eu não sei nem o que falar desse confronto aí. Por imprevisibilidade. Eu vou apostar no Santos por torcida mesmo. Vou torcer pro Santos. Justamente por causa disso aí, né? Os caras mostram que os jogadores do Santos são extremamente comprometidos, que apesar de ser uma bagunça, uma desorganização daquelas, os caras honram a camisa do clube, então você tem que respeitar esses profissionais, né? Porque tá fazendo o que eles estão fazendo, as condições que eles têm. Eu acho que seria aí não recompensar os vagabundos que acabaram com o clube, mas os atletas, né, que têm comprometimento com o Santos. Ia ser bacana o Santos chegar na semi, na final, quem sabe. E o confronto River e Nacional é o mais desequilibrado de novo? O River? Acho que não, né? Nacional aí tá surpreendendo, passou do Del Valle. Passou do Del Valle, né, que a gente deu como favorito também, né? Uhum. Mas eu acho que no confronto contra o River, eles não tem, assim, nenhum grau de favoritismo, né? É uma equipe grande, já foi campeã da Libertadores, né? Tem camisa, né? Mas não vejo também o River parando nesse confronto, né? O River é mais time, tem mais qualidade, tem um treinador que já conhece o grupo na palma da mão, né? É um time que vem aí vencendo Libertadores nos últimos anos, né? Então eu coloco o River como favorito. Acho que não tem para onde correr, não. E você, Gui? Na minha conta é essa também. Acho que o Nacional passar é só aquela situação em que os planetas se alinharam, a Lua é a única nos próximos 200 anos. Fora isso, o River passa sossegado. Tem que vacilar demais, né, para perder essa vaga. E Libertad e Palmeiras? O que você acha, Gui? Cara, eu também acho que vai ser um confronto tranquilo para o Palmeiras. Como eu disse, o Palmeiras ele faz um trabalho muito, muito consistente. Acho que com relação aos mata-matas, pensando em 2 jogos, eu não vejo o Palmeiras se apresentando com
assim, de forma medíocre. Acho que a chance de passar ela é grande. Eu fico me perguntando se o fato de ter pego um Delfim com um futebol quase sempre profissional não amoleceu um pouco a carne aí dos palmeirenses para o próximo confronto. Mas imagino que não. Acho que também vai ser um confronto tranquilo. E o Palmeiras ele tem que preocupar com o River e vice-versa. Acho que o confronto da semifinal aí vai ser um confronto interessante, já um confronto muito mais parelho. O elenco do Palmeiras é um bom elenco, com jogadores que já estão calejados, junto com os meninos que ascenderam esse ano. Então também não prevejo dificuldades para o Alviverde. E você, Galão? Fico nessa pegada também. Coloco o Palmeiras como favorito, né? Acho que vai ser um confronto equilibrado, não diria, mas que vai ter um certo grau de dificuldade para o Palmeiras, né? Principalmente no jogo lá, né? O time é um time que não é assim um time como eu vou dizer, da Libertadores, que gosta de jogar a Libertadores, mas está sempre jogando. Né? Assim, tá sempre ali chegando no mata-mata. Muito experiente também, né? Muito jogador experiente. Tem um jogador experiente, é um time cascudo, né? Mas que na hora ali que bota qualidade com qualidade, eu acho que o Palmeiras vai sobressair. Estou gostando muito assim, de ver os últimos jogos do Palmeiras. O Abel Ferreira chegou e deu um ânimo novo para o time, né? Que na verdade já vinha jogando muito bem com o Cebola, né? Quando saiu o Luxemburgo, o Cebola assumiu, o interino assumiu e deu um ânimo melhor para o time. O Abel Ferreira chegou, né? Fez o time continuar jogando nessa pegada e está contando com desfalques, está sofrendo com desfalques aí nas últimas rodadas, seja por lesão, seja por suspensão, seja pela Covid, né? Mas em questão de elenco também conseguiu passar por essa fase. Ontem mesmo já teve vários jogadores voltando, né, da Covid, estavam com Covid e voltaram ontem. E na Libertadores eu acredito que o Palmeiras vai chegar pelo menos uma semifinal aí, vai passar desse confronto, né? Tem jogadores que voltaram a jogar bem, né? Já vi gente, pessoal brincando, que o Lucas Lima, agora que está em final de contrato, voltou a jogar, né? O contrato acabando, ele tem que jogar para ver se consegue renovar, né? Inacreditável, hein? Ressurgiu das cinzas. Quando o jogador, 5 anos de contrato, o cara não vai jogar, ele vai jogar no último ano. Aí, o Gabriel Veron, né, que é um menino que está surgindo aí, já é, né, uma realidade, né, no futebol brasileiro, não é mais promessa, né? Tem joga potencial, muito. Realmente, joga muito. Patrick de Paula, infelizmente machucou, né, no último jogo, vai ficar um tempinho parado, mas é um ótimo jogador também, na minha visão. Rafael Veiga, não sei da onde está achando tanto futebol também para jogar daquele jeito, mas o time está melhor no quesito técnico, né, e tático para conseguir chegar nas competições. E também está disputando as 3, né? Também está disputando as 3. Ainda está na briga do Brasil. Ainda está na briga do Brasil. Tá, e na verdade o Palmeiras, se você for considerar, ele pode ser campeão de 4 coisas esse ano, né? Pode ser campeão do Brasileiro, pode ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e um título que ele já tem, que é o campeão dos sorteios. É um negócio absurdo. O que aconteceu esse ano é um negócio mágico, inexplicável. Não existe isso, velho. Você pensa que o Palmeiras entrou no sorteio se enfrentando Delfim, enfrentando o vencedor de Libertad e Jorge Wilstermann, e pegando na Copa do Brasil o América agora, passando para o Ceará, pegando o América, que faz realmente uma campanha mágica, mas que isso pesa na hora do time entrar com um pouco mais, exatamente, um pouco mais de tranquilidade. E aí é engraçado, né? De novo a gente volta naquela menção de como o treinador ele influencia no futebol dos jogadores. Logo antes do Lucha sair, eu lembro que eu vi uma notícia falando que com a chegada de Filipão no Cruzeiro, o Cruzeiro ia atrás de alguns jogadores que estavam no Palmeiras.
E um deles era o Rafael Veiga, que, se eu não estou enganado, na reta final do Lucha, ou do meio para a reta final do Lucha, estava marcando muito banco. Inclusive com o nosso querido Lucas Lima ocupando posições ali no meio campo. E eu lembro que eu li essa notícia e achei um absurdo como é que o Rafael Veiga, que tem futebol apresentado, estava sendo cogitado por um time em crise na Série B. Então está engolindo a bola, a chegada do Abel fez muito, muito bem para ele, um futebol muito consistente. Eu também acho que o Palmeiras passa, eu acho que o Libertad só endurece o jogo mesmo, porque tem muito cara cascudo, né, veterano, e por ter experiência assim, pode ser que eles, né, dê uma dificultada para o Palmeiras. Agora, vai ser uma surpresa muito grande se o Palmeiras cair pelo Libertad. Agora vamos aqui, meus queridos, vamos fazer aqui um palpitômetro, Galo. Um palpitômetro dos jogos da rodada do Brasileiro e mandar um na lata, porque a gente não esqueceu que o Bahia está representando o Brasil na Sul-Americana. Então a gente vai dar uma moral. A gente vai dar uma moral pro Bahia. Então hoje, 16 horas, tem São Paulo e Sport no Morumbi. E aí, Galo, o que que dá? São Paulo, né? São Paulo. Vou colocar aí 3-0. 3-0. Mantendo a liderança. E você, Gui, o que que dá aí, irmão? Meu áudio estava fechado, galera. Eu acho que hoje o São Paulo também passa mais uma rodada sem tomar gol. E a gente vai ir para um 2-0. Um gol em cada tempo. 2-0. Eu vou num 2-1, né? Porque o São Paulo não tem jogo fácil com o São Paulo. Impressionante. Tirando o jogo contra o Goiás. Então vou colocar um 2-1 aí. E por outro lado, nós temos o Vasco em crise. O ramonismo iludiu nossos amigos vascaínos. Inclusive, eu escutei um amigo vascaíno falar o seguinte, que se o Vasco trouxesse 2 ou 3 reforços no início do Brasileiro, brigava pelo título. Eu falei assim, porra, o cara tá vivendo em outra realidade paralela. Infelizmente, a realidade é dura, hein? Grêmio e Vasco, e aí? Para mim, jogo tranquilo também. Vou ficar repetir o 2-0. E você, Galo? Vou ficar de Grêmio também. Grêmio também. Vou chutar aí uns 2-0 também. Vou ficar com 2-0. Aquele resultado clássico, né? Grêmio dominando o jogo. Eu vou apostar aqui que um 3-1 pro Grêmio, mas o que eu acho muito engraçado, sabe o que é? É ver os comentários depois. A torcida do Vasco, ela tá querendo atacar o Sapinto, atacar não sei quem, mas infelizmente, gente, a gente tem que ter senso de realidade. É igual o torcedor do Botafogo, é igual o torcedor do Vasco, o torcedor do Goiás. Quando o time tá nessa situação, com essa qualidade que tem, não existe treinador que faça milagre. Não, exemplo, uma das questões que eu questionava o Diniz, aí os caras, é porque o time poderia render mais do que ele rendia, muito mais. Por quê? Porque quando eu analisava o São Paulo e o investimento tinha sido feito anos anteriores, era para estar no G4, sim, G5. Tinha que estar ali. E nos mata-matas, no mínimo, brigar. É o que está acontecendo hoje. Agora, Vasco e Botafogo, que situação, cara. Triste, né? Pode ser que os dois caiam, né? Eu até achava... Pode acontecer. Claro que ia disputar o título. Aquilo ali é fogo de palha, né? Mas eu não acreditava que o time do Vasco fosse chegar assim, a disputar rebaixamento, entendeu? Até porque, na minha opinião, tem times piores, né? Mas que conseguiram até aqui, né? Jogar um futebol melhor, um futebol mais consistente e tá se mantendo ali afastado da zona, que é para mim o caso do Atlético Goianiense, né? Verdade. Para mim, no começo do campeonato, era o time que o primeiro rebaixado para mim é o Atlético Goianiense, né? E é um time que está conseguindo jogar um futebol modesto, mas consistente, conseguindo alguns resultados bons, dificilmente perde dentro de casa, belisca um empate fora, entendeu? Tá ali se mantendo longe da zona de rebaixamento, né? O próprio Ceará, para mim, que ontem beliscou o Bahia lá dentro 2-0, né? Para mim, era um time para lutar contra o rebaixamento de novo,
igual foi ano passado, e esse ano não vai sofrer com rebaixamento, até então, a não ser que aconteça uma coisa muito estranha lá, né? Tem o trabalho do Guto Ferreira, né? Um excelente trabalho, ganhou a Copa do Nordeste, está aí também afastado da zona de rebaixamento. Então, são esses times assim, que surpreenderam até aqui. E o Vasco não conseguiu competir com esses times, né, da parte de baixo da tabela. Mas, até por assim, o Vasco tem um meio de campo interessante com o argentino. Como é que fala o nome dele, André? Só me recordo, o Benítez. argentino. Benítez, né? E tem um Trouxe ataque o ali outro com lá, o né? Mano. Como é que é? Trouxe outro argentino aí, que é o... jogou bem contra o São Paulo. Acho que é o Gil, parece. Isso. Tem um menino, o Thales Magno, né? Tem assim, tem alguma qualidade, não para disputar título, para ficar na parte de cima da tabela, mas eu acreditava que ele ia ficar ali, décimo segundo, terceiro, mas sem Mas o sofrer com rebaixamento. problema desses times é que eles não fazem temporadas tranquilas, né? Não dá. É, O Vasco já está com problema de presidência na justiça de novo. Não é urna, mas o trem não acaba. É um trem muito moroso, é difícil demais. E aí os caras não são iluminados igual o Santos. É difícil, não dá, gente. Não tem como, não. Não tem instituição que funcione dessa Atlético, maneira, não. Não dá, é é, totalmente impossível. E aí, quando você tem, apesar de alguns pontos, uma certa limitação técnica, é complicado. Eu acho que o coitado do Ramon teve um livramento, igual o pessoal costuma falar, do que ele ter que amargar uma temporada dessa com o Vasco. Mas eu não tenho dúvida que se o pessoal tivesse calibrado as expectativas do Vasco para a realidade, porque eu acho que muito é isso que acontece, você tem a expectativa. No que você quebra a expectativa, o resultado oriundo da quebra de expectativa ele é sempre mais avassalador do que se a sua expectativa fosse mais baixo. E até, inclusive, o que eu acho que salva um pouco o Diniz, porque a expectativa do São Paulino é sempre a pior possível. Então, apesar do Diniz ter passado um tempo em crise, estava todo mundo achando, assim, todo mundo estava acostumado com aquela tragédia. E foi por isso que ele acabou não saindo. Se fosse uma expectativa um pouco maior, porque uma coisa é falar que o Daniel chegou e nós vamos ganhar tudo. Isso aí, beleza. Só doido vai falar um trem desse. Mas no caso do Vasco, o Ramon ele deu essa iludida na galera, o time começou bem, e eu tenho certeza que se ele tivesse continuado, um cara que conhece a realidade do clube, que vai zelar até por essa questão de como o clube se apresenta, né, de tentar fazer o melhor trabalho, o resultado seria diferente. No caso do Ceará que você apontou, Galo, só uma observação antes da gente alongar demais o palpitômetro, é que percebam como faz bem os times regionais terem os principais adversários num bom nível. Vocês podem ter certeza que Fortaleza e Ceará vão viver a melhor década deles com relação a título e presença na Série A. Vocês não precisam ter dúvida. E aí o Rogério Ceni ele tem dedo nisso, mas é o Fortaleza revezando com o Ceará essa vitória na Copa do Nordeste, fazendo bons campeonatos. O fato só de se consolidarem como forças que tendem a não sair do jogo da Série A já é um grande ganho. Lógico. Um Bahia está morrendo de saudade no Vitória. e é bom demais ver os times do Nordeste para mim, viu, cara? O time do Nordeste forte. Eu gosto muito lá do time do Nordeste. Merecia ter mais reconhecimento pela. Com certeza. Agora é manter esse trabalho, né, Galo? E se eles mantiverem aí, pode ir crescendo aos poucos. Sim. Não pode endoidar e querer gastar com medalhão, perna de pau, sugador. E falando em clássico, hoje tem um clássico em Galo e Inter, que eram no primeiro turno aí os dois, né, brigando ali ponto a ponto pela liderança. O Inter, a gente já comentou aqui, desceu a ladeira. Aparentemente está fora da briga, mas hoje tem a chance, né? Se é o dia para voltar, é ganhando do Galo fora de casa hoje. Fica quanto, Galo? Eu, como cruzeirense, quero que perca. Por mim, podia perder. Mas, falando na razão, eu acho que o Atlético ganha, né? Acho que o Atlético ganha, vai dominar o jogo, né? Vou apostar num 3-1. Vai tomar um golzinho, porque o time do São Paulo ele gosta de tomar gol, né? Mas eu acho que vou chutar 3-1 para o Atlético. 3-1 Galo. E você, Gui? Bicho, isso aí foi exatamente o que eu imaginei também. Eu acho que o Galo hoje passa o carro, não deixa de levar um golzinho aí.
mas também é um jogo que já é para separar, assim, já para colocar o Inter como se fosse no lugar dele, sabe? Que contra as maiores forças o Inter não é páreo mais. Claro que eu tenho colega atleticano que já está no chororô aqui, já fica prevendo algum tipo de tragédia. Eu acho que isso persegue um pouco esse time do Galo, apesar de estar com o São Paulo, que não dá para você imaginar quando é que o time do Galo vai dar um apagão e vai fazer um pequeno vexame. Uhum. Acho que se o Galo faz essa correção de conduta também e para de sofrer em jogos que poderiam ser melhor conduzidos, aí também vira não, né? Se mantém tranquilamente como um dos grandes favoritos para o brasileiro. E aí, fica quanto? 2-1 para o Galo hoje. 2-1 Galo. Eu acho que o Galo vai brigar até o final, mas você tocou num ponto que é o seguinte, né? Aquele dito vantagem que o Galo tinha, que era o único time que jogava, só jogava o brasileiro, é só o Galo, treina, tem tempo para treinar. Isso aí tá indo por água Já não abaixo, é mais. porque outros times, igual o Flamengo, por exemplo, o Inter provavelmente na próxima, não vão mais, né, jogar, vão ter tempo para treinar também. E aí é o que eu esperava, que E não nessa deslanchou. época, né, era o Galo estaria na vantagem já na liderança aí, pelo menos uns 3 pontos, 4 pontos na frente. E ele não conseguiu aproveitar esse momento, né? Concordo. Ele tinha que Agora ter eu. deslanchado para Uhum, hoje, para hoje chegar nessa situação, tá com uma folga, né? Ele até exato. conseguiu, certo, do campeonato deslanchar, abriu, se não me engano, 5 pontos, foi a maior diferença, mas perdeu alguns jogos e não conseguiu se manter lá em cima, né? Porque hoje são 2 pontos, mas se o São. É óbvio que se não existe, né? Mas se o São Paulo ganhasse esse jogo, seriam 5 pontos, ou seja, o que era para o Galo Podendo já ter ser. uma vantagem, ele estaria 5 atrás. É. Eu vou apostar aí também aí vou colocar um 2-1 pro Galo aí. Vou falar que o Inter hoje vai querer dar endurecida, até porque a Abelão não vai estar no banco, né? E clássico goiano, meu Goiás, infelizmente, né? O primeiro rebaixado, aparentemente, contra o Atlético Goianiense. E aí, Galo, o que dá? Eu vou apostar no Atlético Goianiense. Vou ficar com o Atlético. É um time mais consistente, né? 1-0. Colocar. 1-0 Atlético. Golzinho. Dragão. 1-0 Dragão. É. E você, Gui? Bicho, como hoje é clássico, um clássico goiano, o Goiazinho vai beliscar um pontinho no empate aí. Um jogo mais aberto, um 2-2. 2-2. Goiás, hein? Cheio dos experientes. Aquele menino do Galo tá lá, Gustavo Blanco. Foi pro Goiás, mas o Goiás tá rebaixado, aparentemente, né? Cara, esse Gustavo Blanco, para mim, ele é um jogador de grande potencial, mas deu muito azar na carreira com as lesões. Muitas Esse garoto lesões, aí, né? muitas lesões, se ele não machuca tanto, ele com certeza, eu acho que ele teria uma carreira de maior projeção. Infelizmente, ele ficou aí praticamente 2 anos sem jogar no Que Atlético, pesa muito, né, velho? várias cirurgias no joelho. E quando ele machucou, eu lembro, né? Quando ele machucou no Atlético, ele estava jogando bem, ele era titular do time, né? Eu E lembro. ele vinha jogando bem, meio de campo, saiu numa fase boa da temporada e não voltou mais. Não, ele é Mas o engraçado Goiás que gosta ele me lembra o Rojas do São Paulo. Não sei nem se lembra, sabe quem é Rojas? O cara era não um lembro. ponta direita que o São Paulo trouxe, jogava muito. Quando ele machucou, o São Paulo despencou com a Aguirre. E, velho, o cara nunca mais jogou. Tem mais de 2 anos que o cara tá parado, velho. E ele tá no São Paulo ainda. E diz que tá para voltar, né? Tá Inclusive lá diz ainda? que a história dele diz que ele tá para voltar, terminando a recuperação. Parece que estavam até fazendo matéria em cima de como é que foi a história dele, dessa persistência aí para recuperar, em cima desses Porra, que problemas loucura, hein, físicos. velho? Vou dar até uma procurada nisso aqui e Difícil. mando para vocês depois. Agora, pra gente ir finalizando aqui, hoje não, né? Quarta-feira na Itaipava Arena tem o começo de Bahia e Defensa e Justiça. Quem passa, velho? Não, quem ganha? Quem ganha esse jogo na Itaipava Arena e depois quem passa? Pra gente matar.
Eu, como conhecedor de Mano Menezes, né, eu vou falar que o Bahia ganha de 1-0 lá e segura a classificação na Argentina. Naquele estilo Mano Menezes de mata-mata. Só ele sabe fazer. 1-0 em casa, 0-0 fora. 0-0, 1-1, empatezinho, né? Eu até nem vi, André. Eu só vi o resultado ontem do jogo, né? O Bahia perdeu 2-0 em casa. Mas conhecendo o Mano Menezes, eu aposto que ele poupou metade do time titular para jogar quarta-feira. Conhecendo bem. Pode Lembrando procurar a que, escalação aí, eu aposto. e lembrando que ele conseguiu um efeito suspensivo para estar no banco ontem e, pelo que eu vi, ele já tomou o terceiro amarelo e no próximo jogo ele está fora. Mano Aí sendo mano. gosta de reclamar. E o Nossa, Segui, o que ele dá e aí São esse jogo Paulo. aí? Pois é, para mim vai ser tranquilo assim. O Bahia ele vai para o jogo, ele está pensando nesse campeonato e vai fazer um jogo para classificar mesmo. E aí é igual a gente já conversou, né? O Mano é aquele tipo de personagem aí na ficção do futebol que ele faz o que ele precisar fazer. Não tem qualquer tipo de constrangimento com relação a isso. O que ele puder fazer na cabeça dele para poder atingir o objetivo, ele vai fazer. Não tem conversa, não tem 3 zagueiros, 7 volantes, 20 ponta, que vai fazer ele mudar uma linha de conduta. E acho que ele vai para um jogo contra um time que tem surpreendido, né, em confrontos, nesses mata-matas aí nas competições sul-americanas, responsáveis por um dos vexames do São Paulo. Eu lembro onde é que eu estava assistindo o jogo, que o São Paulo foi eliminado. Mas o Bahia não vai sofrer, não. Vão ser jogos nada maravilhosos, mas Bahia passa para a próxima fase. Tomara. Vai ser bom ver o Bahia aí seguindo esse sonho sul-americano, até para história. Então, meus queridos, estamos chegando ao final aqui. Todo mundo, velho. Eu tenho essa camisa do Bahia aqui. Estamos chegando ao final. Queria que vocês deixassem aí um registro. Fala, Galo. Só terminando, acho que o único que não gosta do Bahia é o torcedor do Vitória. Fora isso, o brasileiro, todo mundo gosta do Bahia, né? Mas é isso aí. Sempre um prazer participar do Confrades, tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre que puder, estarei aí, né? Desculpa as falhas aí, qualquer coisa, né? A bagunça, mas é isso aí. É muito bom sempre estar na resenha falando de futebol. Espero em breve estar com vocês aí, fazendo uma resenha presencial. Quem sabe gravar um dia o podcast sentado numa mesa tomando uma. Né? Vamos amadurecer essa ideia aí, Andrezão. É uma boa, viu? Das ideias. Viu? Mas é isso aí. O nosso futebol, como sempre, né? Continua muito bom de se ver. O futebol brasileiro sempre tem muita resenha. Futebol internacional, né? Eu vou destacar só o último destaque, assim, a expectativa para a próxima semana, né? O confronto da Champions League, né? Entre Messi e Cristiano Ronaldo, que vai acontecer na Champions League depois de, se não me engano, 7, 8 anos. O último foi em 2011, aquela semifinal de Barcelona e Real Madrid, que o Messi acabou com o jogo, né? Vai acontecer terça-feira, Juventus e Barcelona. Expectativa de ser um grande jogo, como tem que ser, né? Os dois em campo, juntos. Não sabemos se vai ser a última vez que isso vai acontecer, né? Se brevemente estarão um contra o outro novamente, né? Então a gente tem que aproveitar isso aí. Fora isso, né? Agradecer de novo, muito bom, valeu, esperamos que tenham gostado. Valeu, galera. Vamos lá, Gui, manda aí, meu irmão. Então, galera, para finalizar o nosso episódio de hoje, o meu destaque final vai para o São Paulo equiparar o número de jogos com os demais adversários, para a gente ter um cenário melhor para a nossa querida torcida tricolor sobre a manutenção do nosso potencial aí como postulantes ao título do brasileiro. No mais, continuar acompanhando essas movimentações de reta final de ano. Estou animado de que a gente vai ter um Natal e um Réveillon permeados de jogos de futebol.
chamar a atenção que, no meu entendimento, uma inversão do calendário esportivo para igualar o que a gente tem na Europa teria um potencial de envolvimento absurdamente demais, maior do que a gente tem hoje. Eu não sei como é que a gente viveu, não sei como é que a gente viveu, não sei como é que a gente viveu e vive ainda tanto tempo sem futebol em janeiro, aquele mês maroto que absorve férias, aquela reta final que a gente está perto de parente. Que bom que tá agora, né, velho? Exatamente, então a gente vai ter assunto. Eu só faltava morrer de imaginar que os primeiros jogos do meu período de férias iam ser assistindo a nossa famosa copinha. Então estou bem animado aí com esse período que não vai ter. Eu nem estava sabendo disso, mas estou feliz da gente ter jogos aí permeando esse final de ano. E no mais, é agradecer o convite. Espero que os nossos queridos ouvintes aproveitem de mais um episódio e que Dezão continue seguindo firme com o Confrades, que tem produzido um material futebolístico de qualidade. E bola para frente, é isso aí. Valeu, Dezão. Obrigado, Galo. Até a próxima. Valeu, Show, galera. meus queridos. Obrigado, valeu e nos vemos em breve. Abraço. Show.